E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Dias, mais um vídeo no canal e mais uma vez uma mini análise e mais uma vez um Isekai. Olha só, ninguém esperava por essa. E dessa vez, mais uma vez, um nome extremamente grande que não dá pra pronunciar. Mas basicamente é o anime do protagonista preparado. Ele é tipo o Batman dos Isekais. Bom, vamos lá. Ele é baseado em uma light novel de 2017, ainda em exibição. Também um mangá de 2018, ainda em exibição. E o anime, ele é da última temporada do ano. Ele começou em outubro, terminou em 27 de dezembro. Eu só terminei de assistir ele agora em 2020, né? Mas mesmo assim, eu vou falar que, olha, é um dos melhores de 2019 provavelmente. Principalmente de humor, tá? Ele é de um estúdio novo, tá? Que é o White Fox. E por essa razão também já dá pra dizer, deixar bem claro que a animação ela não é das melhores, tá? Ela não é exatamente boa. Na hora das lutas ela até que dá uma melhorada, ela se esforça na hora da luta de dar uma melhorada, mas ainda assim não é lá essas coisas. Tem muita deformação de rosto, mas algumas vezes parece que essa deformação meio que é proposital. Ele se assemelha muito em Konosuba nesse ponto. Às vezes faz umas caricaturas, digamos assim, faz umas deformações no rosto dos personagens para humor. Essas, ok, mas às vezes não é com esse intuito e mesmo assim acontece. Então a animação ela não é das melhores, mas sinceramente para um anime de humor, isso não é tão relevante assim. Ele é do mesmo estúdio de Akame ga Kill, né, que tem uma arte diferente, né? É um pouco diferente da época dela. E também é o estúdio que trouxe ReZero, né? Apesar de novo, é um estúdio que fez algumas coisas bem interessantes. Também fez Goblin Slayer, que é bem legal, do ano retrasado, né? Já. Mas não chega a incomodar não, tá, cara? Não é um problema não. Por muitas vezes, como eu disse, faz até parte do humor. E mencionando Konosuba, algumas partes do humor ele lembra bastante o Konosuba. Mas antes disso, de falar sobre isso, vamos falar um pouco sobre o que é a história. Bom, basicamente existem mundos paralelos, tá? E no centro desses mundos paralelos, digamos assim, existe um centro de deuses. Esses deuses, quando tem um mundo sob ameaça de um demônio ou de alguma criatura do mal, eles chamam heróis de outros mundos para lutar naquele mundo ameaçado. Ou seja, é o grande centro de Isekais. E basicamente começa daí. A nossa protagonista feminina, que é a deusa, é uma deusa novata e ela foi encarregada de um mundo S, que é um mundo muito difícil, onde até deuses mais experientes tendem a falhar nesse tipo de mundo. Beleza, ela estava com bastante medo, até que na hora da seleção do enviado, né, para esse mundo, ela se deparou com um cara que no level 1 era muito overpower. Ele era muito mais forte que todo mundo do level 1, né? Então ela ficou bastante animada, né? E achou que seria molezinha. Só que ela não leu uma parte da característica desse personagem que estava escrito lá embaixo, que era o fato dele ser extremamente cauteloso. O motivo para ele ser cauteloso existe, não há um grande mistério sobre isso. Logo no episódio 3 eles já meio que deixam na sua cara o que é, mas sem falar, mas eles deixam na cara, só se você for muito distraído mesmo para não perceber. E lá pelo episódio 11, se eu não me engano, ele já te explica direito, contando toda a história. É bem legal, inclusive. Tem até uma parte meio dramática ali que eu falei que, nossa, caramba, é sério isso? Mas é bem legal, tá? Então não é um mistério que para surpreender, mas ainda assim é legal de você ver. Então isso é trabalhado nesses 12 episódios. E cara, o protagonista... Antes de falar do protagonista, vamos falar da deusa ainda. A deusa, cara, como eu já citei Konosuba, a deusa ela é basicamente a junção do Kazuma, que é o protagonista de Konosuba, misturado com a Aqua. Sim, é uma mistura dos dois. Ela tem o lado meio pervertido ali do Aqua, do Kazuma. E ela tem todas
as piadas que a Aqua também se envolve, inclusive do protagonista achar ela inútil. Então, ela é basicamente uma mistura dos dois. Ela tem bastante carisma, ela funciona muito bem, apesar de ser uma mistura, de ser uma cópia, digamos assim, ela funciona muito bem. O humor também, embora bastante inspirado em Konosuba, ainda assim funciona muito bem. Os tipos de piada também funcionam muito bem. E muito se dá ao fato de como é o protagonista. O protagonista ele é um cara muito sério, muito rígido, mas ele não é assim por falta de carisma. Ele é assim justamente porque ele é muito cauteloso. Então, por causa desse traço da sua personalidade, ele é de uma certa forma bastante duro, bastante rígido, mas ele não deixa de ser carismático só por causa disso, tá? Ele é bastante carismático, mas ele é cauteloso a um ponto que ele chega e no primeiro dia, em vez de você ir logo para a aventura, o que ele fez? Ele ficou 14 dias treinando no salão lá dos deuses. Ele ficou 14 dias fazendo abdominal e flexão para estar preparado para iniciar a aventura. A parte ali da casa deles, da casa que ele fica ali no Salão dos Deuses, lembra um pouco o centro de treinamento do Goku de Dragon Ball. Se você notar, tem sempre um pouquinho de referência desse anime em relação a outros. Eles fazem até referência a Street Fighter, mas aí é extremamente visual, né? Assim como essa de Dragon Ball também ela é visual. Você olha assim, você dá essa impressão de Dragon Ball. E ele fica ali 14 dias treinando, fazendo abdominal. E ele consegue upar fazendo isso. Bom, começando nossa aventura, ele encontra um slime, que é o inimigo mais fraco que tem. Ele lança o seu ataque mais poderoso e depois ele relança o seu ataque mais 7 ou 8 vezes, só para garantir que aquele slime morreu. Esse é o nível de cautela do protagonista. Como eu disse, apesar dele ser muito sério, não leve em consideração que ele não tem carisma ou que ele é uma pessoa má ou ruim. Não, muito pelo contrário. Ele é uma pessoa, cara, passivo-agressivo. O que seria isso? É diferente do tsundere, que alguns podem até dizer que ele seria tsundere, mas não. Ele é passivo e agressivo, e eu vou explicar. Imagina que tem um beco escuro, onde você sabe que tem 2 assaltantes. E tem uma pessoa entrando lá. Uma pessoa normal vira para aquela pessoa e avisa: olha, tem 2 assassinos ali, não entra. Enfim, o passivo agressivo, o que ele vai fazer? Ele vai virar para você, vai te assustar, tentar bater em você para fazer você correr dali. Olha, o objetivo dele era igual ao do primeiro, só que ele fez isso de uma maneira muito esquisita. Porém, é sem dúvida, apesar de estranho, uma maneira muito melhor. Porque no primeiro caso, o cara podia não ouvir o que você tem a falar e mesmo assim entrar, e consequentemente morrendo. Na segunda opção, ele com certeza vai fugir de você, não vai entrar lá e por isso não vai morrer. Ou seja, é um método muito estranho, mas extremamente cauteloso, porque com certeza vai funcionar. Eu não sei se o autor levou isso em consideração na hora de fazer esse passivo agressivo nele, mas se pensou, tá de parabéns, porque é eficaz a beça. Apesar dele ser bastante overpower, como que todos os personagens de Isekai, ele não é simplesmente overpower, ele treina muito, porque ele é muito precavido. Então, muito desse poder dele é devido ao treinamento que ele faz. Existem outros 2 personagens que andam junto com o protagonista, mas eles servem mais de escada, né, pro protagonista zoar eles, e funciona, tá, muito bem as piadas envolvendo eles, assim como funciona muito bem as piadas que o protagonista faz com a deusa. Como eu disse, cara, o humor funciona muito bem aqui nesse anime. Tem os seus momentos ali de drama, não de drama exatamente, tem umas cenas até meio pesadas pro anime de comédia, tá? Eu fiquei meio assim, ué, é sério isso? Principalmente no 11º episódio, eu não tava esperando aquilo, não da forma que aconteceu, né? De certa forma é interessante, mas de certa forma eu fiquei meio assim, né? Que é isso? Bom, por um momento, lá pelo 10º episódio, eu cheguei a pensar que que ia ser um final fechado, tá? Que não iria seguir pelo andar da carruagem ali da série. Mas não, pra minha surpresa, olha aí, mais uma referência de outra série, ele seguiu o espaço de Sword Art Online e tem um final
fechado e aberto, ou seja, acabou um resultado naquele mundo e foi mandado para outro, assim como acontece em Saw, né? São os finais meio fechados e abertos que acontecem em Saw o tempo todo. Olha, cara, em questão de humor, esse é com certeza um dos melhores de 2019, tá? Teve muitos isekais em 2019, nossa, teve muitos isekais em 2019, mas esse ele se sobressai na questão do humor. Em questão de animação ele é bem fraco, mas em questão de humor ele é realmente bom. Gostei bastante do protagonista, gostei bastante também da deusa, são carismáticos, funcionam. Vai demorar um pouco para lançar uma segunda temporada, porque tanto o mangá quanto a light novel são recentes, né? O mangá é de final de 2018 e a light novel é de 2017, cara. Então provavelmente vai demorar um pouco para acontecer. Bom, mas basicamente é isso, é um anime de 12 episódios, vale a pena sim assistir. Eu dei nota 9 porque eu me diverti em todos os episódios, consegui rir em todos os episódios, então eu acabei dando nota 9 lá no My Anime List. Mas a nota geral dele lá foi 7.71. Eu vou começar a trazer também as notas do My Anime List, porque serve como parâmetro para vocês também. Isso é sempre legal. Ou seja, é uma nota bastante alta, tá? Para um anime de comédia que não tem uma animação, essas coisas. É uma nota bem alta. Bom, então é isso. Espero não analisar mais nenhum Isekai por um bom tempo, mas eu duvido muito que isso vai acontecer. Um grande abraço a todos vocês, beleza? Então falou e até mais.